Senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma vez, o nosso agradecimento pelo convite honroso de nós estarmos aqui. Honroso mesmo. Eu, diante de tudo que eu tenho presenciado nos oradores que me antecederam, já que estou em uma família, posso confessar o seguinte: não tenho muita certeza se estaria no mesmo nível daqueles que me antecederam. Tamanha é a qualidade das apresentações, o conhecimento profundo, científico daquilo que apresento, associado às informações espiritualistas que todos nós temos, às convicções que nós temos, e por isso estamos aqui. Eu sou um homem que não acredito em milagres, mas, porém, se eu conseguir falar sobre a conspiração universal pela vida em 40 minutos, serei obrigado a acreditar que eles existem. Muito bem. Permitam iniciar já com uma saudação à doutora Marlene Nobre, conhecida de todos, e a sua frase já é fundamental para o que nós temos a apresentar nesse momento. Uma conspiração universal pela vida, universal, ou talvez multiversal, porque a própria ciência já está informando a existência de múltiplos universos, infinitos, que se interpenetram um pelos outros. Realmente é preciso uma fé cega para se acreditar que o acaso transforma átomos em homens. O acaso, pelo menos para mim, não existe. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que esses oradores aqui estão. No meu entender, nós estamos sob um planejamento milenar, como pedras de quebra-cabeça se encaixando em um conjunto do qual nós não conseguimos vislumbrar o final. Mas que ele existe, existe. Muito bem. Nós somos médicos. Praticamente todos aqui que estamos a falar somos médicos. O que é que nós temos como denominador comum? A curiosidade pelo fenômeno vida. O que é a vida? Não é? Essa vida seria, então, como pregam as religiões acertadamente, produto de um desenhista extrafísico inteligente, um desenhista extrafísico. Aí começa a confusão mental. Extrafísico, nós só conhecemos aquilo, muito de nós só acreditamos naquilo que tocamos e vemos e ouvimos. Mas, curiosamente, nós só temos 5 sentidos. Os nossos amigos do outro plano estão dizendo que nós temos múltiplos outros sentidos que serão desenvolvidos à medida que nós continuarmos evoluindo como espíritos eternos que somos. Muito bem. Mas o que seria esse ter extrafísico? Os cientistas verificaram, já há algum tempo, que os elétrons, ao girar em torno do núcleo do átomo, num determinado momento desaparecem e reaparecem na mesma órbita ou em alguma outra. Muito bem, enquanto ele está desaparecido, onde estaria esse elétron? Estudos profundos, meticulosos, demorados, atenciosos, feitos por gênios da nossa ciência, chegaram à conclusão que, enquanto o elétron está desaparecido, ele mergulharia no que a ciência está chamando de universos paralelos. Universos paralelos. E aí você certa vez me perguntaram: Paulo César, o que é Deus? Não sei. Como é que eu vou compreender um ser que é capaz de criar múltiplos universos se interpenetrando uns sobre os outros? Eu, por enquanto, só sei que ele existe. Não tenho condições mínimas de compreender o que é Deus. Muito bem. Essa extrafisicalidade, se o termo correto é essa, estaria relacionado com a antimatéria? Estaria, então, relacionado com esses outros planos de evolução, aos quais nós iremos galgando à medida que nós nos purificarmos como espíritos eternos, através do nosso conhecimento, através da nossa melhoria do padrão moral, através das informações que nós fomos acreditando, absorvendo? Os amigos do plano espiritual do lado de lá estão nos dizendo o seguinte: olha, o que você almoçou ontem? Já não me lembro. Aliás, me lembro, foi um bacalhauzinho maravilhoso. Agora, anteontem eu já não vou me lembrar. Eles estão dizendo que quando eu perder esse componente físico com o qual eu interajo com esse universo, eu vou me lembrar de tudo que eu aprendi nessa e nas outras encarnações?
Certa vez eu perguntei ao maior homem que eu conheci na vida, presidente do Lar de Frei Luiz, fundador do Lar de Frei Luiz, a qual eu pertenço, Dr. Luiz da Rocha Lima, eu vou me lembrar de tudo? Resposta: aquilo que é importante para a evolução do seu espírito. Muito bem. Mas como é que esse ser extrafísico teria trazido o fenômeno vida ao nosso planeta? Muito bem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 hipóteses. Hipótese divina, hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica, hipótese da panspermia. Eu vou rapidamente passar pelas 3 primeiras, rapidamente, por causa do tempo, mas vou me prender na 4ª, que é a que mais se acopla à filosofia espírita kardecista cristã. Muito bem. Hipótese divina ou criacionismo. O que ela diz? Deus criou todas as espécies há 6.000 anos, ao longo de 6 dias. Aí está no livro Gênesis, Antigo Testamento. Segundo essa teoria, a evolução não existe. Bem, como eu falei inicialmente, eu acho que nós não podemos perder tempo com essa teoria. Todos nós, todas as espécies foram criadas há 6.000 anos. Por que eu digo isso? Porque a paleontologia, os estudos da evolução através dos fósseis, mostra que não. O nosso cérebro, só o nosso cérebro está evoluindo há 60 milhões de anos. Eu gosto muito do trabalho dessa pesquisadora francesa, Anne d'Ambricourt-Malassez. Ela resolveu estudar a base ou o osso esfenoide, o único osso do nosso crânio que se movimenta. Durante 10 anos, ela estudou os crânios fósseis dos que nos antecederam. Para ela estudar esse osso, o que ela tinha que fazer? Virar o crânio de cabeça para baixo. Quando ela virou, ela percebeu uma outra alteração, a qual ela não estava preocupada em estudar. Ela começou a observar que, através das eras, o nosso osso esfenoide, o mais complexo osso do nosso organismo, tem a forma de uma borboleta e sobre o qual o nosso cérebro se assenta, sofria inclinações através das eras. E quando essas inclinações aconteciam, a nossa calota craniana aumentava e a nossa massa encefálica também, e nós nos tornávamos mais embelezados e passávamos a andar cada vez mais eretamente. Muito bem. Há 60 milhões de anos, a base do nosso cérebro era plana, como é dos lêmures da ilha de Madagascar. Primeira inclinação que ela detectou, há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. Segunda inclinação, 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. Terceira inclinação, há 6 milhões de anos, e surgiu o Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos o gênero Homo e há 160 mil anos nós, o Homo sapiens, hoje chamado Homo sapiens sapiens, aquele que sabe que sabe. O mais impressionante que ela encontrou, observem bem, é a ciência que está nos dizendo isso, é que quando essas inclinações aconteciam ao mesmo tempo em todos os locais do planeta onde estivessem os pré-humanos, na Austrália, na Oceania, nas Américas, na Ásia, talvez, ao mesmo tempo. Espera aí. Se nós temos aí 3 milhões de unidades genéticas e as mutações acontecem em cada uma, aleatoriamente, entre aspas, que é o que diz a ciência, como é que essa mutação poderia acontecer no mesmo local, em 3 bilhões de unidades, em todas as partes do planeta ao mesmo tempo? Salta aos meus olhos, termo que eu uso sempre quando falo para os meus alunos, coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha. Isso é um planejamento milenar. E observem que essas inclinações estão se estreitando, 40, 20, 6, 2, 160 mil. E a cada vez nós nos tornamos mais inteligentes, mais embelezados, mais inteligentes. Muito bem, se a calota craniana está aumentando, ela vai aumentar até quando? Calma. O espírito mais inteligente que viu a perna foi Jesus. Ele não tinha uma cabeça desse tamanho. Ele tinha uma cabeça igual a nós. Então, o que vai evoluir é a qualidade dos nossos neurônios, capazes de cada vez melhor captar as informações espirituais. Muito bem. Então, não se tem como acreditar que há 6 mil anos todas as espécies foram criadas. Segunda hipótese, autotrófica. A vida teria surgido na Terra em locais protegidos dos impactos dos asteroides,
Onde? No fundo dos oceanos, junto às fontes termais sulfúricas, e a base energética ali estaria para a quimiossíntese bacteriana. Essas fontes energéticas existem, são comprovadas até hoje, existem as fontes submarinas, não é isso? E ali teria se originado a vida. Segunda hipótese, não é? Vamos à terceira. Hipótese heterotrófica. A vida teria surgido na Terra a partir de substâncias inorgânicas que, sob condições ideais, aleatórias, casuais, teriam dado origem a substâncias orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos. Muito bem, a ciência tem mostrando que tudo isso é possível, é um encadeamento até o surgimento das proteínas de altíssima complexidade, não é isso? Muito bem, e os aminoácidos também foram, de certa forma, provados o seu surgimento pela ciência, mas, porém, todavia, contudo e entretanto, para mim acreditar que isso tudo é obra do acaso, eu teria que acreditar que aceitar-se a segunda e a terceira hipótese seria o mesmo que aceitarmos que tijolos, areia e cimentos, largados juntos, são capazes de autoconstruir uma casa. Não dá. Então eu vou deixar cimento, areia, tijolo, pá, balde e vou-me embora. Quando eu volto, eu vou encontrar uma casa construída? Então, não dá como a gente acreditar mais nisso. Bom, sem um princípio e um planejamento inteligente, o fenômeno vida se torna um evento impossível, independente da sua origem. Então, qual é, dentro dessas probabilidades citadas pela ciência, probabilidades, qual é a que mais se encaixaria na nossa compreensão evolutiva no estágio espiritual que nós nos encontramos? Bem, antes de eu ingressar na mais provável, eu cito a teoria do desígnio inteligente. Os desafiantes do desígnio inteligente do universo questionam por que este desenhista não desenhou tudo de uma só vez. E assim, se tivesse feito, não necessitaríamos de uma evolução nem da extinção das espécies. Mais de 90% das espécies que já passaram pelo planeta foram extintas. Que Deus é esse? Ele cria e extingue? Ele cria e elimina? Muito bem. E se nada se perde? E se tudo se transforma e as espécies, na realidade, não se perdem e se migram para outros orbes e assim continuam evoluindo e semeando a vida por todo o universo? E se o princípio vital migrasse como se fosse uma nuvem e absorvesse determinados planetas que estivessem com as condições ideais para que a vida proliferasse? O que faríamos se tudo fosse criado perfeito? Ficaríamos na ociosidade eterna contemplando a obra de Deus? Se é para ficar eternamente contemplando a obra de Deus, a glória de Deus, eu estou fora. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero colaborar com Deus no equilíbrio dos seus universos. Eu quero ser utilizado, eu não quero ficar ocioso. Entra então a quarta teoria, que seria a da panspermia, que me parece que é a que mais se adapta, no meu pobre entendimento, à filosofia, à ciência e à corrente religiosa do espiritismo kardecista cristão. Hipótese da panspermia. O ADN seria uma molécula universal. Mas como essa molécula universal da vida teria chegado à Terra? Casualmente no bojo de cometas ou em cápsulas espaciais? Caso a semente da vida tenha sido inteligentemente trazida à Terra, quem executou tal missão? Poderiam civilizações ultra evoluídas semear a vida pelo universo? Se Deus é universal ou multi-universal, por que ele não utilizaria também as suas criaturas ultra evoluídas para semear a vida em outros planos, em outros planetas, em outros orbes? Por que não? Estimativas planetárias atuais. Universo conhecido,
aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Estrelas só na nossa, 250 a 400 bilhões. Planetas na Via Láctea, 100 bilhões. Planetas semelhantes à Terra só na Via Láctea, 17 bilhões. 900, muito semelhantes às condições de vida possível, assim como aconteceu com o planeta Terra. Então, a probabilidade da vida em todo o universo é muito alta, muito alta. Essa é uma das minhas fotografias que eu mais gosto. Será que é isso que os nossos cientistas estão procurando no universo? Essas são as formas de vida que os nossos cientistas estão a procurar incessantemente no universo? Não. O que é que eles estão procurando? A utilização inteligente de energia. E são tão assim convictos da existência de vida em outros planetas, que já dividem essas civilizações em 4 tipos de acordo com a utilização inteligente da energia. O que seriam essas civilizações do tipo 1, de acordo com a classificação de Kardashev? Civilizações capazes de utilizar inteligentemente toda a energia de um planeta. No nosso caso, os vulcões, as marés, os ventos, os terremotos, a luz que chega até nós das estrelas e do Sol. Isso seria uma civilização do tipo 1. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem como aproveitar inteligentemente toda a energia da sua estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização universal do tipo 3? Aquela capaz de utilizar a energia, segure-se na cadeira para não cair, de todas as estrelas de uma galáxia. No nosso caso, a Via Láctea, 200 bilhões de estrelas. Não somos nós que estamos dizendo, são os cientistas que fazem isso a vida inteira. E surge ainda, através de Galantai, a possibilidade de civilizações do tipo 4, capazes de aproveitar inteligentemente toda a energia escura que permeia todo o nosso universo e que a nossa ciência não sabe do que se trata. Assim também como não sabe do que se trata a matéria escura, e tem a humildade de reconhecer que só conhecem o que acontece em 4% do universo. 96% do que acontece no universo a nossa ciência não sabe. Muito bem. E quando a ciência aceitar o que nós sabemos, as energias espirituais, aonde vai parar essa classificação de utilização energética inteligente? Eu posso colocar isso. A materialização de um espírito de 60, de 70 gramas, ou quilos, 60 ou 70 mil gramas, ela engloba a utilização inteligente de energia de 140 mil bombas atômicas. Nós vemos nas reuniões de materializações no Lar de Frei Luís, no Padre Pio, também no Rio de Janeiro, a entrada de uma entidade materializada dentro da cabine mediúnica e outra sair quase instantaneamente, outra sair. Como é que eles conseguem manipular tamanha quantidade de energia? Por isso são reuniões e fenômenos tão raros na história da humanidade. A quantidade de energia imensa que é inteligentemente utilizada. Os médiuns videntes, durante as reuniões de materializações, veem, somente cuidando do médium, mais de 30 entidades, entre médicos, enfermeiros, biólogos, químicos e físicos. Muito bem, continuemos o nosso raciocínio. Aí, por volta de 2014, 2015, astrônomos amadores perceberam que uma estrela que foi denominada com o nome de Tabi, em homenagem à astrônoma que a estudou, estava emitindo oscilações, diminuição da sua luminosidade de forma regular.
como se alguma coisa estivesse girando em torno dessa estrela imensamente distante de nós. Muito bem, o que poderia estar girando em torno de uma estrela, fazendo com que a luminosidade dela que chegue até nós diminuísse de forma regular, oscilatória? Vamos nos reunir, os maiores cientistas e astrônomos de uma unidade, e vamos verificar o que pode estar causando a diminuição dessa luminosidade. Planetas girando em torno dessa estrela? Talvez. Cinturões de asteroides? Talvez. Cometas, mesmo com órbitas imensas que estivessem regularmente passando entre nós e a estrela? Talvez. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, caso alguma dessas probabilidades fosse correta, a diminuição da luminosidade de Tab seria de 1%. E a luminosidade que estava sendo captada pelos nossos astrônomos era de 22%. Vamos sentar novamente e vamos tentar entender o que possa estar acontecendo em torno da estrela Tab. Muito bem. Eliminada as menos prováveis, mas não excluídas, sobra uma. Alguma estrutura inteligentemente construída por alguma outra civilização, provavelmente do tipo 2, está girando em torno da estrela Tab. E seria essa a causa da diminuição de 22% da luminosidade que chega até nós. Amigos, eu acho que se nós estamos aqui a essa hora, em um domingo, é porque nós sabemos que algo de grande importância aqui está acontecendo. Sendo isso tudo verdade, nós estaríamos diante de uma civilização do tipo 2, capaz de utilizar inteligentemente toda a energia da sua estrela mais próxima. Caso essa estrutura exista, ela tem uma circunferência maior do que a do planeta Júpiter. Devemos, então, nos indagar. Uma civilização que tenha alcançado tamanha evolução não vai saber da existência do espírito? Não vai saber da existência dos universos paralelos? Não vai saber da existência de mundos muito menos evoluídos do que eles e que abrigam humanidades ainda numa fase de provas e expiações? Não saberiam eles como, caso nós conseguíssemos proporcionar as condições ideais, nos ajudar? Não sabem da existência de Deus, de um princípio inteligente gerando tudo o que acontece no universo? Tudo o que está acontecendo em nós agora é o que eu chamo a ciência, complexidades irredutíveis. Imensas cadeias de reações químicas das quais você não pode mexer em um elétron, em um átomo, porque senão o objetivo não é alcançado. Um corte na minha pele, uma cascata de reações químicas é desencadeada e culminam com a formação de um coágulo. Se isso não acontecesse, todos nós morreríamos de hemorragia. A mesma coisa a digestão, a visão, o paladar, a audição, o tato, a embriogênese. E vai por aí afora, a resposta anafilática, tudo são complexidades irredutíveis. E essas complexidades irredutíveis não ficam só em nós, não. Elas permeiam todo o universo. Nesse momento estão entrando corpos que vêm de fora do nosso sistema solar, alguns na nossa direção, e são atraídos pelos poderosos campos de atração de Júpiter, de Netuno, de Saturno. Isso tudo é obra do acaso? Tudo isso são complexidades irredutíveis, das quais você não pode tocar em um ponto, porque senão o objetivo não é alcançado. Muito bem, diante dessa probabilidade, surge o que é chamado de paradoxo de Fermi. O Fermi entre amigos. Qual é o comentário que ele fez e que os amigos perceberam e difundiram pelo mundo todo? Se seres extraterrestres são comuns, por que não os vemos ou detectamos? Por que o silêncio
do universo em relação a nós. Se existem civilizações ultra evoluídas, nível 2, nível 3, nível 4, nós estamos no nível 0, não atingimos nem o nível 1. Por que não entra em contato conosco? Vejamos as explicações. Existe uma explicação materialista e uma explicação espiritualista. Muito bem. Hipótese materialista. E depois vejamos a hipótese espírita. O que é que os nossos cientistas... O cientista, eu considero o grande sofrimento do cientista. Sabe qual é o grande sofrimento? Qual é o karma dele? Qual é a cruz? A cruz do cientista é o seguinte: ele entra numa linha de pesquisa fantástica e consegue vislumbrar o final desse caminho. Ele vai alcançar, mas ele está envelhecendo. E ele percebe que antes de alcançar o objetivo da sua pesquisa, ele vai morrer. Esse é o grande sofrimento do cientista. Observe se ele soubesse o que nós sabemos, que nós somos eternos, que ele vai passar para o lado de lá e vai continuar com a sua mesma pesquisa ou influenciar a mente de outros preparados, como nós colocamos no livro Alienígenas ou Médiuns, capazes de captar as informações que levarão à conclusão daquela experiência. Essa é a grande cruz do cientista. Vamos ver qual é a hipótese materialista em relação ao paradoxo de Fermi, o silêncio do universo em relação a nós. Nos consideram essas civilizações ultra evoluídas como gorilas. Nós somos uma família de gorilas. Então não vão perder tempo conosco. Assim como nós não perderíamos tempo em tentar ensinar fórmulas matemáticas de álgebra, de física, de química a uma família de gorilas. Quantas bananas seriam necessárias? Mas há uma segunda interpretação. Uma segunda interpretação, e a mais importante para nós, a hipótese espiritualista. Essas civilizações estão nos contemplando, estão nos observando, esperando que nós evoluamos moralmente, para de nós se aproximarem e trazerem as informações científicas, técnicas, políticas, econômicas e por aí afora que nós tanto necessitamos. O que aconteceria se uma civilização extra-evoluída, ultra-evoluída, nesse momento aterrissasse na Coreia do Norte? O que aconteceria em uma grande nação sob o governo de Trump? 6 dos países que compõem, são 6 os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU. Dos 6 países, 5 são os maiores produtores de armamentos do mundo. Um não abre uma sessão da sua Câmara de Deputados e Senadores sem a saudação a Deus. Outro tem no seu hino a saudação que Deus salve a rainha, que Deus salve o rei. Outro apresenta como base fraternidade, igualdade e vai por aí afora. Você vai fabricar alguma coisa que você não tenha certeza que vai vender? Essa é a situação atual do nosso planeta em convulsão. Vou repetir o ensinamento ou uma sugestão que eu dei aqui há um ano passado. Se os senhores chegassem na minha residência de surpresa e eu estivesse de mudança, como é que vocês encontrariam a minha residência? Completamente revirada. É isso que está acontecendo com o planeta Terra. Nós estamos subindo de degrau. Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Muito bem. E aqueles que persistirem no comportamento equivocado não poderão aqui ficar. Observem, observem e observem o trabalho da doutora Anne d'Ambricourt-Malassez que eu mostrei. As inclinações dos fenoides estão acontecendo cada vez de forma mais curta. E quando elas acontecem, nós nos tornamos mais inteligentes. Cirurgiões maxilo-bucofaciais estão percebendo alterações nas arcadas dentárias de crianças americanas e japonesas que estão prenunciando
uma sexta inclinação, que aumentará a nossa capacidade intelectual, capaz de receber, através da melhoria da qualidade dos nossos neurônios, espíritos altamente evoluídos que trarão, finalmente, talvez a partir de 2054, as soluções tão esperadas por todos nós, políticas, econômicas, científicas, artísticas, morais, e vai para fora. Nós não temos as soluções. As soluções estão na mão de quem? Do nosso Cristo planetário, Jesus. O que é um Cristo planetário? Um espírito que atingiu tamanha evolução que lhe foi dada como missão, a responsabilidade, o governo de um planeta inteiro, quando esse planeta era tão somente uma poeira cósmica. No nosso caso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então é nele que eu deposito a minha confiança. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão se extinguindo, o aquecimento moral global está aumentando. Eu não tenho solução para isso. Então é na mão desse Cristo planetário que eu deposito a minha confiança. Muito bem. Ensinamento de Kardec, então. Há muitas moradas na casa do meu pai. Moradas físicas e moradas espirituais. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive numa cidade, e sim é o código moral das galáxias. Então, Kardec ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica. O que eu mostrei, caso seja verdade, nas civilizações do tipo 2, é o que nos aguarda. É o que nós devemos transmitir àqueles que estão reencarnando como nossos filhos, como nossos netos. Não acreditamos em milagres, acreditamos em leis físicas, químicas e biológicas que ainda não foram alcançadas pela nossa ciência. Quando eu chego em um hospital para realizar alguma cirurgia, eu não toco em nenhuma torneira para lavar minhas mãos e meus braços. Eu passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai sem que eu toque em nada. Se eu tiver uma criança ou um selvagem ao meu lado, talvez elas achem que eu fiz algum milagre. Agora, todas essas revelações, ela está diretamente relacionada com a nossa evolução moral, com o nosso comportamento, com a nossa autoajuda e que foi fantasticamente aqui diluída, fantasticamente apresentada por todos esses oradores que aqui se apresentaram soberbamente preparados, não por acaso, mas como mensageiros divinos. O acaso não existe, não é por acaso que eles estão aqui, nem todos estão aqui. Sem falar nas paredes desse anfiteatro, desse auditório, que não existem para os médiuns videntes. Milhares de espíritos aqui estão, também aprendendo conosco. Muitos não têm um desenvolvimento espiritual suficiente para escutar o que um Batuíra diz, o que um Frei Luís diz, mas quando são trazidos em ambientes como este, captam a nossa voz porque estão próximos ao nosso estado vibracional como espíritos encarnados. Amigos, eu me sinto imensamente honrado em ter sido mais uma vez convidado para aqui estar. Que eu possa estar à altura de todos aqueles que me antecederam e que ainda falarão nessa tribuna. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, as suas famílias. Somos espíritos eternos e somos uma família. Está na nossa mão, nas nossas mãos, a mudança de comportamento da humanidade. Graças a Deus.